novela. Tá vendo como esse último capítulo, Schiller? Bom dia. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Pedro, Sônia, Cláudio? Só deixa eu meter a colher um pouquinho na conversa que eu estava escutando aqui Bora, sobre, por favor. sobre o almoço hoje. Primeiro, acho que vai ser bacana. Esses almoços lá em Brasília são bacanas, né? E eu vou dizer para você, sabe qual é o meu palpite? É Hum. que essas pessoas não são só essas aqui. Brasília, não é, pelo menos ali a Praça dos Três Poderes, assim, o Palácio, às vezes vivem um pouco fora da realidade. Mas nesse momento, eu acho que essas pessoas vivem muito fora da realidade, tá? Muito fora. É capaz do almoço ser festivo mesmo. Dizer assim, olha, a economia está crescendo, o desemprego está baixo, então, pô, tá tudo numa boa. E o problema é esse mercado, o problema é a Faria Lima, que não entende, não nos entende. Então, não está sabendo ler a economia, tem alguma conspiração e tal por aí sendo feita contra o governo, um ataque especulativo. Ontem até o próprio presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, disse assim, não tem ataque nenhum, o mercado não é monolítico, né? Mas eu acho que isso não é bem entendido em Brasília. Essa semana o que a gente viu, na verdade, é um dos maiores ataques de terraplanismo econômico que eu vi no país. Olha, eu faço análise há muito tempo, quer dizer, a ideia de que a culpa não é o problema do Brasil, do dólar a 6,30, da dívida pública explodindo, da bolsa caindo. Não, a culpa não é da política do governo, não é do desajuste fiscal, não é da gastança, não é do arcabouço que não é cumprido, não é da meta fiscal que é mudada, não é do pacote que é fraquinho, não é nada disso. O problema é que alguém na Faria Lima está conspirando contra o governo. Você imagina o seguinte, quer dizer, o mercado, o tal do mercado é feito de milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares ou milhões de pessoas, mundo afora, poupadores, investidores, empresas, etc. Imagina que essas pessoas fossem se coordenar, imagina um grupo de WhatsApp, assim, né? Pessoal, vamos vender o dólar a 6,30 aí, vamos ver que alguém compra, né? Ontem o Galípolo disse, inclusive, assim, para que alguém venda, alguém tem que comprar, hein? Vamos fazer uma conspiração aí. Então a gente vai aumentar o preço do dólar, todo mundo combina, a gente bota o dólar a 6,30 só para sacanear o governo. Só para sacanear o governo. É. Liga para o pessoal em Nova Vamos dar um York, tiro no pé só para sacanear o governo, é isso. isso, liga para o pessoal em Londres, liga para o pessoal em todo o Brasil, todos vamos sacanear o governo, né? Então eu acho que o almoço vai ser um pouco por aí, tá, né, a conversa, né? Isso me lembra aquela história, hein, Thaís? Imagina o seguinte, o sujeito aquele que não chega atrasado no emprego, bebe demais, briga com os amigos, no final todo mundo larga ele e diz, olha, a culpa é do mundo que não me trata mal, esse que é o problema, né? Mas, enfim, eu acho que o pacote, para falar um pouquinho aqui, muito rapidamente, eu acho que o Congresso passou pelo corredor polonês do Congresso. Então, muita coisa que o governo colocou ali como bode na sala, na minha visão, caiu. O governo não pôs força. Acho que o maior bode na sala foi os super salários. E a gente cantou essa pedra aqui no Gente, hein? Vamos lembrar, a gente É. várias vezes falou, eu disse, olha, no final, quem vai pagar essa conta, a conta ficou pequenininha, né? Que, na verdade, mas é o salário mínimo, realmente ficou a trava de 2,5%. Só para ter uma ideia, nosso ouvinte, significa R$ 11 no salário mínimo. Então, os senhores que ganham o salário mínimo aí, ano que vem, R$ 11 a menos por mês. Isso dá, multiplicando por 12, vão lá, quanto é que dá? Isso, R$ 130, alguma coisa assim, um pouco mais, né? Então é isso, R$ 130 para a turma aí que ganha salário mínimo. Quem ganha 5 salários mínimos pelo regime geral da Previdência, faz uma conta aí nos R$ 700. Como esse custo, digamos, é difuso na sociedade, não tem lobby lá em Brasília de quem ganha salário mínimo, quem está no regime geral, quem está no BPC e tal. Então, essa conta vai ser paga por aí. O outro ganho do governo, não é, foi o abono salarial, então realmente vai mudar a regra, vai progressivamente até 1,5 salário mínimo, não mais 2 como critério, e a partir dali o reajuste é pela inflação, não é mais pela regra do salário mínimo, é pela inflação pura e simplesmente, não vai ter aquele ganho de 2,5%. Então, uma redução do abono salarial real, importante, que o governo conseguiu fazer. Até é curioso, eu conversava com uma economista, ela dizia assim, mas é um governo de esquerda, né? Mexeu no abono salarial. É isso, uma reforma que é feita. Aí tem gente que é a favor, tem gente que é contra, mas se fez isso. Um bode na sala que caiu, na minha visão, o governo fez assim, ó, como é que é? Se colar, colou. Tem aquele negócio de se colar, colou.
foi o fundo do Distrito Federal, né? O governo já tentou várias vezes, não consegue, né? E dançou. Eu tenho dúvida se foi o se colar colou ou foi um bodezinho na sala também que o governo colocou, né? E o que realmente Houve foi uma. o, o Cláudio conhece melhor isso aí, até porque é da terra lá, né? O- Então, Sheila, nessa questão do Fundo Constitucional do DF, foi a segunda tentativa em 2 anos do governo Lula de afetar, de alguma maneira, reduzir o tamanho dessa transferência obrigatória da União que está estabelecida na Constituição. Tem um fator político aí, né? Político-eleitoral até. Aqui a convicção é de que essa tentativa do governo Lula, agora reiterada e novamente derrotada, tem a ver com o fato de que seria uma retaliação do PT às seguidas derrotas aqui eleitorais. Eles não ganham nada aqui, viu? O Bolsonaro teve 70% dos votos, o governador Ibanez Rocha, que é conservador, foi reeleito em primeiro turno. Nenhum dos municípios do entorno do Distrito Federal, por exemplo, que tem forte influência da política aqui do DF, a esquerda elegeu prefeito. Então, digamos assim, o governo é hóspede de um local que digamos, onde eles não fazem muito sucesso, né? Mas, enfim, e também pelo fato de que o próprio governo parecia ignorar do que se tratava esse fundo constitucional, né? Tratava isso como se fosse um fundo de desenvolvimento, como se fosse um fundo qualquer. E, na verdade, era um fundo de custeio, simplesmente para manter a máquina pública utilizada pelos milhares de funcionários da União aqui residentes. Então dançou isso, o governo realmente não tem maioria para aprovar essas questões. Também eu acho que os deputados, obviamente, agiram em causa própria ali na limitação do bloqueio potencial de 15% das emendas parlamentares, vai só se aplicar sobre emendas não impositivas, nós estamos falando de 11 bi e 500 dos 50 bi de emendas que tem no orçamento, é chamado a verba discricionária do governo federal, não é? Então foi uma medida. Agora, sobre o tema dos supersalários, é curioso, né? O que ficou aprovado? Né? Olha, a gente falou aqui no Gente, então quem vê o Gente não precisa nem ver depois o que acontece no Congresso, tá, Thaís? Vamos nos elogiar aqui, já que é final de ano. Eu falei isso antes. Hoje a explicação dos três aqui sobre o que aconteceu no Congresso ontem foi uma aula. Então, e vamos lá, é muito claro, né? Quer dizer, ficou primeiro, em vez de lei complementar, ficou lei ordinária para regulamentar o que fica fora do teto. Não é? E aí tem uma malandragem, por quê? Porque a lei ordinária, você tem decisões que são tomadas no nível do Conselho Nacional de Justiça, que equivalem à lei ordinária. Então, isso abre uma brecha enorme para os penduricalhos. Não é? E, inclusive, ontem, na votação no Senado, o senador Rogério Marinho levantou essa questão. Ele propôs o seguinte para o plenário aprovar um aditivo ali que vedava decisões extralegais criando penduricalhos ou aprovando penduricalhos. Né? Foi derrotado. Né? Os extralegais, exatamente decisões tomadas no nível corporativo da justiça, por exemplo. Né? Então, a gente começa a ver os detalhes por aí. Só para ilustrar aqui, para alegrar a nossa audiência toda, Thaís, Cláudio, Sônia, Pedro, olha, eu estava vendo ontem o Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Aprovou, sabe o quê? R$ 10.055 de auxílio alimentação. Que tal essa, hein? Como nosso ouvinte aqui, nosso telespectador, todo mundo ganhar 10 mil. Eu vou sugerir para a Thaís aqui, para o pessoal do Gente, Sônia, aprovar um auxílio alimentação desse 10 mil no final do ano. Agora, imagina o seguinte, da onde tira esse dinheiro? Uma empresa não pode fazer isso, né? Porque ela quebra, né? Empresa privada quebra. No final do mês agora, para esse mês eu vou dar 10 mil reais. Isso é só um exemplinho de penduricalho, né? Porque não é um dinheiro das pessoas, simplesmente é uma folha de papel. Inclusive eu observei a folha, diz ad referendum do Conselho da Magistratura. Ad referendum significa que a presidente tomou a decisão por conta própria, consultando ali os pares, e debitou na conta do pagador de imposto do Mato Grosso esses R$ 10.055. Tá ótimo, as pessoas estão ganhando isso lá, felizes da vida, mas cá entre nós, qual é a lógica disso? Né? Você sabe, Schiller, então, eu vejo muita gravidade nisso que passou no Congresso por dois motivos, né? Porque até hoje os penduricalhos, e já falei aqui, penduricalho não é uma palavra correta, porque penduricalho parece que é uma coisinha de nada ali, né?
R$ 10. Não é isso. A gente está falando muitas vezes de pessoas que ganham 2, 3, 4, 5, 10 vezes mais do que o teto constitucional. Então é uma coisa grande. Aí, até hoje, isso era feito ali meio que nas sombras. A partir do momento em que houve essa votação, e que aí está claramente dito o seguinte, numa emenda constitucional, dizendo, olha, eventuais penduricalhos têm que passar por lei ordinária. A gente está legalizando aquilo que até hoje esteve na sombra. E acho que mais do que isso, é basicamente todos nós aqui admitindo como país que ninguém tem força, vontade, coragem de mexer com isso. Funcionou até hoje assim, vai seguir assim e bola para frente. Porque o lobby foi forte e, na prática, aquela história de que vantagem Maria leva, né? Por que o Congresso Nacional vai comprar esse desgaste com o Poder Judiciário? A troco do quê? De ajuste fiscal? Se é o governo federal que está sinalizando que não tem muita vontade de fazer esse ajuste, eu achei muito grave, porque foi pior do que era. A emenda saiu pior que o soneto. E aqui tem um detalhe, né? Saiu uma pesquisa do Bruno Caraza. Bruno Caraza é talvez um dos maiores especialistas no Brasil no tema de funcionalismo público, estrutura, privilégio, etc. Ele lançou um livro, inclusive, chamado País do Privilégio, que é um livro só de dados sobre todas essas questões de captura de corporações, etc., mostrando que nós temos 42.500 funcionários no âmbito da União que ganham acima do teto. Isso custou no ano passado 11 bi e 100 milhões, em 2023, para o contribuinte brasileiro. Então, a Thaís tem toda a razão, não é penduricalho no sentido de tamanho pequeno, é um tamanho muito grande. E cá entre nós, é um problema no fundo de decisão nacional, concordo? Porque a gente conversou várias vezes aqui, a gente discute supérfluo, que é a regra, o detalhe, se é projeto de lei ordinária, se é projeto de lei complementar, mas, na verdade, o problema é o conteúdo. Assim, no fundo, há muita gente nas carreiras jurídicas e nas altas carreiras do funcionalismo público, e aí não é só judiciário, também é legislativo e também é executivo, mas é uma parcela bem menor, que não concorda com o teto de R$ 44.008. Esse é o ponto. Não concorda, acha que é baixo. Alguém pode dizer assim, mas eu não acho que é baixo, 44 mil para um país pobre como o Brasil, não é baixo, mas muita gente acha que é baixo. Lá no Congresso Nacional está cheio de deputados, de senador, de altos burocratas, conselheiros, consultores legislativos e, obviamente, as corporações, especialmente do judiciário, e consideram que é baixo, que no mercado se ganha mais, que lá na Faria Lima os executivos ganham mais e não sei o quê, tem que pagar mais, ponto. E daí a gente está discutindo a regra, mas no conteúdo há essa consideração. É precisamente isso, né? Todos acham esse teto pouco e acham que não deve nem ter teto, né? E por essa razão eles acabam inventando nos tribunais estaduais, seguidamente, né, pretextos para distribuir dinheiro. Mas distribui dinheiro a rodo, né? Num mês só o magistrado ganha 100, 200, 300, 500, 900 mil reais, como a gente já noticiou tantas vezes aqui, não é, Pedro? E aí, assim, tem esse pouco caso, digamos assim, com os limites, né, impostos pela própria lei. E tem outro aspecto que é preciso levar em conta, que é a espada de Damocles. Por que é que o lobby de suas excelências, de integrantes de entidades de magistrados, porque esse lobby é sempre muito bem sucedido? Porque nós conhecemos os números, as estatísticas, grande parte dos parlamentares são alvos de processos judiciais, muitos deles criminais, outros cíveis, enfim, processos judiciais de todas as formas e processos que nunca são julgados. E aí é isso, né? Eles ficam ali querendo ser simpáticos a quem, afinal de contas, vai decidir sobre a vida dele, ou a morte dele, política, eventualmente, em caso de condenação. É o cara que vai decidir se bota a Polícia Federal na sua porta às 6 horas da manhã ou não. É aquele que também abre processo de investigação para obtenção de, como é que chama aquilo? Pesca probatória, né? Para ver se vai que dá certo, né? E vai lá aí, para evitar esse tipo de coisa, para tentar evitar ou se blindar desse tipo de coisa, os parlamentares acabam concordando e abrindo mão dessas coisas todas.
Acho que um detalhe que ficou aprovado também, ficou meio pouco comentado, não é? Foi aprovado no final, um limitador de 0,6% no crescimento da despesa de pessoal, incentivos de pessoal, não é? Mas vai pegar muito em pessoal, no geral, no gasto de pessoal do governo, se não for obtido o equilíbrio fiscal, se a meta fiscal não for cumprida, não é? O que levou a um certo protesto do outro lado, da bancada do PSOL, que é muito pequena e que é muito corporativa, ela expressa muito essa lógica do funcionalismo público. Mas olha que interessante, então você não aprova o super salário de um lado, mas cria uma regra restritiva para o conjunto do funcionalismo, né, que ganha, no fundo, pouco, né, se pensar do ponto de vista da relação com os super salários, né? Então foi aprovado isso. Não é uma regra ruim, na verdade. Não é? Na verdade, o 0,6% é a banda de baixo da margem da própria regra fiscal, do arcabouço fiscal. Então o crescimento da receita, da despesa, vai de 0,6% a 2,5%. Se não conseguir o equilíbrio fiscal, o crescimento da receita, da despesa de pessoal, fica limitado a 0,6%. O governo pode ou não acionar essa regra, né? No fundo, olha, meu conceito final aqui, Thaís, é dizer o seguinte: o pacote veio fraco, na verdade. Ele já vinha fraco do Executivo, foi desidratado no Congresso Nacional. A regra do Fundeb era 20% para usar lá para educação integral, ficou 10%, depois vai virar 4%, então tem um lobby forte aí em torno do Fundeb, etc. Tudo ficou muito frágil, o pacote como um todo. Obviamente o mercado vai reagir mal a essa situação. Exatamente nisso que você estava falando, só para a gente ter um comparativo, né, que a gente tem o judiciário mais caro do mundo, por exemplo, só para não perder esse seu gancho, na Europa um juiz inicia ganhando 2.000 euros e termina com 6.500 euros, que é em torno de 4 salários mínimos daqui. A gente não pode esquecer que a moeda é euro, então não adianta a gente converter para real nesse caso. Mas é só para você ver assim, o disparate, essa coisa sem noção que está acontecendo no Brasil. As pessoas têm que se dar conta. O Brasil é um ponto totalmente fora da curva. Eu adoro dar o dado aqui. Só no legislativo a gente paga, antes do aumento, 528 vezes a renda média, o custo de um parlamentar, tá? Deputado ou senador, o custo dele. 528. O segundo é a Argentina com 228. Na União Europeia a média é 40 vezes. O custo total com assessores, etc. O Brasil é o país do privilégio. Aí o Bruno Caraza já escreveu sobre. O problema é que não consegue romper, porque as pessoas que detêm o privilégio, elas têm o lobby lá em Brasília, né? Não é, de novo, quem paga a conta, no fundo, que é o salário mínimo, que vai, né? O regime geral, enfim. É o Barnabé, como a gente diz, né? Na linguagem popular, assim. É isso aí, Schiller. E é mais uma tentativa que vai, né? Lembra da PEC do fim do mundo? Quantas nós já vimos de tentativa de mudar alguma coisa? Essa vez, alguns pontos foram colocados, mas todos eles acabaram sendo derrubados nesse quesito na discussão, que também envolvia outras questões em Brasília. Fernando Schiller, grande abraço para você. Obrigado pela participação. Até a próxima, hein, Schiller? Valeu, pessoal. Bom fim de semana. Semana que vem estamos aqui. Abraço. Valeu. Tchau, Schiller. Tamo junto. Beijo. E na sequência aqui no Jornal Gente tem mais informações para você.